Fala aí, meus amigos. Vim trazer aqui outro vídeo para vocês, falando aqui agora um pouquinho sobre a mesa Quantec Trading, tá? Uma mesa aí que tá pagando certinho a galera. Então, estou indicando só por conta disso, porque ela está pagando. Lembrando que a gente trabalha com passagem, né, desses desafios. A gente passa aí a primeira fase para você. No caso, essa mesa ela é só uma fase em específico. E a gente passa aí em praticamente 10, 15 minutos aí na abertura de mercado. Geralmente passamos aí um dia, e um dia entregamos a conta para você e você já pega aí a conta real. Adquirindo essa mesa, você vai ter um desconto de 10%, tá, dos valores que a gente vai estar falando agora aqui, certo? Então, assim, a gente tem dois tipos de conta, certo? Eu vou deixar aqui o cupom abaixo na descrição do vídeo para você usar. Usa como ele está ali, tudo em letras maiúsculas, para você poder estar ganhando aí esse 10%. Então, nós temos dois tipos de conta, tá? Essa conta aqui é uma conta que começa com 50 mil, com 100 mil e 200 mil. Ela tem os valores dela, 488, 888 e 1748. A diferença dessa conta para outra conta que é a padrão é o seguinte, é a questão das notícias de alto impacto, que é permitido aqui, e você pode ficar aí operando no final de semana. Aceita HFT só para passar o desafio, beleza? Então, e assim, o drawdown diário é 6% e aqui é 12%. O drawdown máximo é 12%. E aqui no caso, o que acontece? Você não consegue operar final de semana e você também, não é que não consegue, se você deixar a ordem aberta final de semana, você vai perder a conta. Então você não pode deixar a ordem aberta fim de semana e você não pode também operar notícias de alto impacto, apenas de pequeno e médio impacto, certo? Tem contas a partir de 25 mil dólares, tá? Aqui o drawdown diário máximo é 5% e o total é 10%. Tem que atingir 10% de lucro no objetivo para poder pegar a conta real. Isso a gente faz aí em poucos minutos aí com o nosso HFT. Só você procurar a gente, eu vou deixar os contatos abaixo na descrição do vídeo, certo? Então, temos os valores aqui, 125 dólares, a de 25 mil, 249 a de 50 mil, 499 a de 100 mil e 999 a de 200 mil. Falando aqui rapidamente um pouco sobre as perguntas frequentes, que é o mais interessante que as pessoas têm dúvidas, né? Então, a primeira coisa que você tem que saber é que realmente a negociação com o HFT você só vai poder fazer para passar no desafio, só na primeira fase. Segunda fase, que já é a conta real, não pode mais, certo? Se atentar aí para a questão das notícias, tá? Tem que ficar muito atento. Ó, 10 minutos antes ou 10 minutos depois, se você escolheu a conta que não pode operar notícia, você não pode ter um trade, não pode abrir um trade 10 minutos antes ou depois, nem abrir e nem fechar, certo? Ó, transação aberta ou fechada, tá? Então, vamos supor, você entrou lá no trade antes dos 10 minutos, faltando 15 minutos para a notícia, você entrou no trade. E quando saiu a notícia, pegou no teu stop, fechou a ordem. Então, você já saiu da regra de notícias, tá? Então, tem que tomar cuidado em relação a isso, certo? Falar um pouquinho aqui sobre as regras de consistência, tá? Então vamos lá. Você não pode ter nenhum trade, tá? Que represente 50% de todos os trades que você fez. Então vamos lá. Vamos supor que você fez 1.000 dólares, como está aqui no exemplo. Você fechou o mês com 1.000 dólares de lucro. E dentro desses trades, dentro de todos os trades que você fez, tem um trade que você ganhou 510 dólares, por exemplo. Esse trade violou a regra de consistência de lucro. Certo? Então eles vão excluir esses 510 dólares e você vai ficar só com os 490, certo? Então tem que tomar cuidado em relação a isso. Você não vai perder a conta, mas eles vão deduzir esse valor aí e você não vai receber. Tamanho de consistência de lote. Isso também é importante, né? Você vai trabalhar dentro de um intervalo de 100% da tua média de lote e de 75%. Como é que funciona isso? Vamos supor, você tem uma média de lotes de 1.
Você abriu uma média, a tua média é um lote. Então você não pode ter lotes maiores que 2 e não pode ter lote menor do que 5 representando, menor, quer dizer, desculpa, menor do que 0,25, representando os 75%, certo? Então, eu não sei se vocês conseguiram entender. Sempre você vai somar para frente 100%. Caso, um lote vezes 100%, dois lotes. Você não pode passar de dois lotes. O trade que você passar, o que, que vai acontecer? Vai ser excluído. E para baixo de um lote é 75%. Então você não pode baixar de 0,25. Então tem que ficar bem atento aí em relação aí consistência de lote, que é uma dica para você conseguir operar sem se preocupar com tamanho com regra de 50%, com regra de tamanho de lote. Faz o seguinte, sempre define alvos parecidos. Por exemplo, sempre defina uma perda e um lucro mais ou menos igual. Nunca pegue assim lucros muito alto, tá? Ou lucros muito baixo. Então, se vamos supor, vou botar em uma conta de 25 mil, a minha média de lucro vai ser US$ 250 por dia. Então, faça sempre uma média de US$ 250. Nunca faça, por exemplo, você trabalhou um mês e você todos os dias ganhou 250. Aí teve 2, 3 dias ali que você ganhou US$ 1.000 no único trade. Você não vai, eles não vão contar esses US$ 1.000. Vai sair fora da regra de consistência. Tá? Então tem que tomar cuidado em relação a isso, certo? Não pode ter um lucro muito absurdo. Falando aqui mais um pouquinho, é algo interessante para quem trabalha com EA de preço médio, tá? Supor, você vai botar um robô e esse robô ele faz lá os preços médios, né? Então, o que que acontece? Esse seu robô, ele não pode abrir ordens de 30 em 30 segundos. Não é que não pode, é que daí vai bagunçar a tua média de lote, né? Por exemplo, você abriu o teu robô, você ligou lá e ele abriu 0,10 de lote inicial. E daí nos próximos 30 segundos ele abriu mais 0,10. Então o que que vai acontecer? A tua média de lote já não é 0,10, é 0,20. E você tem dois trades de 0,10. Não sei se vocês conseguiram entender. Então é mais ou menos assim. Se for depois de 30 segundos, por exemplo, você abriu um trade aqui de 0,10 e 31 segundos depois abriu o 0,10, vai contar como independente, vai ser 0,10 de média de lote. E assim sucessivamente. Então também tem que tomar cuidado nessa questão aqui. Vou falar um pouquinho também sobre a divisão de lucros para vocês conseguirem entender. Então o que acontece? A gente tem aqui uma regra até para a quinta retirada, certo? Das retiradas 6 em diante, não tem mais regras. Só a regra, claro, de drawdown máximo no dia e total, né? Então vamos lá. Retirada 1. Você tem que ter pelo menos 30 dias de calendário. Tá? Então você abriu a conta no dia 1º de janeiro. Você vai poder retirar só no dia 30 de janeiro, certo? Tem que ter nesses 30 dias pelo menos 10 dias mínimos de negociação, pelo menos um trade você tem que fazer em cada dia, totalizando aí 10 dias. Eles vão dividir 60% de lucro com você e você vai ter um limite de saque total de 5%. Esse limite é do valor total da sua conta. Então, por exemplo, você pegou uma conta de US$ 100.000. Esta conta de US$ 100.000 você vai poder sacar no máximo 5%. Então, vamos supor que você fez 10% no mês. Então, você teria US$ 10.000 para receber. Porém, 60% é teu. Então, 60%, US$ 6.000 seria o que você iria sacar. Porém, existe um limite de 5%. Então, no caso, eles vão deduzir US$ 1.000 e você vai ficar com US$ 5.000 para poder fazer a retirada. No segundo pagamento, ele já acontece de 14 dias de calendário. Tá? Então, só 14 dias corridos. Você precisa ter só 5 dias mínimos de negociação. E ele já divide em 70% do lucro e 2,5% de limite de saque total máximo da sua conta. Então vamos lá. A partir da segunda retirada, você vai sacar 2,5% a cada 14 dias. Ou seja, vai dar no mesmo, 5% por mês, certo? E isso até a quinta retirada. Aqui vai aumentando, né? Aqui é 70%, aqui na quarta retirada já é 80%. E quando você chegar na retirada 6, você saca de 14 em 14 dias, tem 5 dias mínimos, 80% fica para você e não tem mais o tal do limite que você tinha total.
Então você pode daí sacar aí valores mais altos a partir dos 90 dias, certo? Então, praticamente, pessoal, é isso. Você pode usar EA, desde que não seja aqueles EA que façam scalping, né? São os tick scalper, que são bem rápidos, né? Que abre ordem e fecha em um segundo. HFT também não pode na conta real, só no desafio, certo? Então, se você quiser passar a sua mesa aí com a gente, é só chamar e tirar aí as suas dúvidas. Vou deixar os meus contatos aqui abaixo. Curtam, compartilhem esse vídeo aí com o máximo de pessoas que você conhecer, para estar me incentivando a fazer mais vídeos aí como esse, esclarecedores. Beleza? Então, vamos ficando por aqui. Até a próxima.